2026, além de ser um ano de política, e a gente já começou falando de um assunto que é tão polêmico muitas vezes, mas muito necessário de ser discutido. Ano de 2026 no Brasil também vai ser um ano de Copa. E aí tem a pergunta que não quer calar. E a Copa? Como é que será, né, para o Brasil? E o Neymar? Eu acho que dá para a gente falar dessas duas, de uma situação que é a Copa e do Neymar como personalidade. Quero saber um pouquinho de vocês, né? O que vocês estão percebendo espiritualmente, de maneira bem objetiva. E aí? Bom, eu acho que o Neymar, ele né, excelência naquilo que ele faz. Ele tem uma postura adequada enquanto jogador, ele tem essa excelência, né? E ele tem tudo para expandir, prosperar e ser de fato, continuar a permanecer sendo essa pessoa, né? Eu não entendi o Brasil, né, enquanto coletivo, a nossa seleção madura o suficiente para levar esse troféu. Tá? E também é muito injusto você dar uma Copa, você depositar na Copa toda a esperança em uma só pessoa, né? Então, mas ele vai ter um ano bom, sim, o Neymar? Sim. Ele vai ter um ano de destaque na Copa? Um ano de destaque. Ele também, ele mudou muito, né? Ele também perdeu aquela cara de moleque, aquela cara jovial, ele tem... E o jeito de moleque? Que a cara é uma coisa, comportamento é outra, Diego. Mas ele tem se amadurecido, né? Tá. Eu acho que ninguém passou despercebido de 2025, viu? Tá. 2025 nos obrigou a se amadurecer. Então, na sua opinião, de acordo com os búzios, 2026 será um ano bom para o Neymar e talvez não seja tão bom para a Copa. Sim. Para o Brasil. Sim. E você, Vandinha? Vamos lá. Para o Neymar, a Copa anterior, ataques espirituais, vários conflitos o tempo inteiro, que o negativou do começo, meio e fim. A Copa anterior, falando do mundo da espiritualidade, ele literalmente foi atacado espiritualmente de ponta a ponta. Esse ano traz realmente esse ano de renovação para o Neymar, a renovação, a estrutura nova, referente aos tombos da Copa anterior, que foi literalmente muita injustiça ligada aos ataques espirituais. Esse ano, para ele traz uma estrutura espiritual bem mais forte e uma proteção ligada ao mundo da espiritualidade. Eu também não vejo a Copa sendo tão fácil, né? Um jogo tão fácil como todos os jogos, não, nada é tão fácil, né? Mas esse ano o Brasil, na minha visão da espiritualidade, traz a conquista da taça. Uau! Até mesmo porque esses últimos anos foram os anos literalmente de intoxicação, de perseguição, né? Então, esse ano para o Brasil é uma renovação, onde traz a vitória por dignidade, por um recomeço vibratório ligado ao mundo da espiritualidade. E o Neymar, ele também carrega diante da espiritualidade para o ano que vem essa mudança de vitória. Tá bom. Né? Bom, então, até aqui estamos indo bem, né? E a Vandinha falando, inclusive, da possibilidade da vitória em 2026 para o Brasil da Copa. E aí, Maísa, nossa cigana aqui do Terroróscopo, o que você prevê para esses dois pontos que a gente está falando aqui? Bom, primeiro a gente se conectou aqui com a energia do Neymar, né? Saindo aqui a carta da cigana, da mulher, falando que vai ser um momento de muita sensibilidade, onde ele vai estar recorrendo de uma forma mais tranquila, mais afetuosa, algumas questões, porque falar de Neymar é complicado, a gente sempre deposita muita expectativa nele, né? Porque ele é uma pessoa competente naquilo que ele faz, tem uma energia muito positiva, aquariano. Ele se entrega, ele tem toda essa energia, né, da intuição de seguir aquilo que ele faz. Então ele pensa assim no coletivo dele, né, na hora de um jogo, na hora das estratégias, mas eu acho que esse momento é um momento dele escolher o próprio caminho, dele se posicionar melhor, se ele vai querer realmente, se ele vai estar se sentindo preparado, até porque a gente sabe que ele vem se recuperando de lesões. Uhum. Então talvez, eu não vejo ainda ele participando da Copa. Não? Não. Olha aí. Eu vejo que ele está se cuidando mais. Tá. Ele vai precisar se cuidar um pouco mais.
Tá bom. E da Copa? Da Copa, nós tiramos aqui a carta do buquê, né? É uma carta de reconhecimentos, uma carta de favorecimentos, uma carta que não vai falar de uma grande vitória, mas vai falar de um grande posicionamento. Então, a gente pode esperar um Brasil chegando numa colocação favorável, positiva, e sendo abraçado pela torcida, porque até então tá todo mundo revoltado, né, André? Pois é. Vamos combinar, gente. Querendo que o Brasil ganhe de qualquer jeito, Nós queremos né? muito, então eu vejo pelo menos chegar numa colocação legal, onde todo mundo vibre, comece novamente a acreditar nessa seleção, porque estava, né, agora não mais, mas está um pouquinho difícil.